Graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Queria estar compartilhando o texto aqui com os irmãos, que está aqui no texto no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 12, e diz assim: Mas Jesus, ouvindo isto, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veja, o verso 12 inicia: Mas Jesus, ouvindo isto, o que Jesus ouviu? Esse é o momento onde Jesus come com pecadores e publicanos. Os pecadores vieram até a mesa, sentaram-se com Jesus. Então os fariseus dizem assim: Por que o mestre de vocês come com pecadores e publicanos? Jesus, ouvindo isso, nosso texto, diz: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus se coloca aqui como sendo o médico, o que cura, aquele que traz alívio à dor, aquele que traz cura ao doente, ao enfermo. Por exemplo, nós temos aqui o Hospital São Francisco, aqui no Crato. Se você estiver doente, enfermo, nós vamos para lá. Vamos lá, passamos 2 horas lá, sentados, esperando. Mas ali é o local onde tem médicos, ali é o local onde tem profissionais capacitados para cuidar da nossa doença. Jesus se coloca aqui como um médico, o que cura. E veja, ele diz: os santos não precisam de médico. Os fariseus, que se consideravam santos e puros, Jesus, lembra? A cura é o chamado arrependimento. Mas os fariseus se colocaram aqui como alguém que estão puros, que não precisam de médico, que não precisam ali de auxílio. Então, os pecadores, eles vieram até Jesus, reconheceram o seu erro. Aqui nós aprendemos uma coisa: a forma como eu me aproximo de Deus, o coração, a intenção. A Bíblia diz que Jesus, Deus, não rejeita o coração quebrantado e contrito. O olhar altivo, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. É um olhar altivo, alguém que se considera bom aos seus próprios olhos. Deus rejeita esse tipo de coração. Deus rejeita aquele que é a soberba da vida, aquele que se considera autossuficiente. E veja, o pobre, o pecador, humilde aqui, se achega diante dele, buscando ali o perdão. Já lembra que Jesus disse: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o rico, ele coloca a sua confiança nas riquezas, ele acha que a riqueza dele é tão grande que ele não precisa de Jesus. E aqui é a mesma ideia: homens que se consideram santos, puros aos seus próprios olhos, nunca vão recorrer a Cristo. Nunca vão considerar a hipótese de ir diante de um Salvador, porque eles não precisam, na opinião deles, de um Salvador. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas alguém que considera isso, que precisa, esse é o que é o perdoado. Esse é o que recebe perdão. Nós temos vários exemplos disso. O ladrão da cruz, um à direita e um à esquerda, ou os dois blasfemavam. Os dois lançavam ofensas contra Cristo. Mas em algum momento, um ladrão olhou para Jesus e reconheceu o seu próprio estado e disse: lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele é justo. Considerando ali que ele, Jesus, era justo e ele, o ladrão, era pecador. E Jesus perdoa aquele homem. Temos também a mulher pecadora, que os fariseus diziam: olha, se ele fosse profeta, ele bem saberia que aquela mulher ali, que está perto dele, é pecadora. Mas Jesus perdoa também o pecado daquela mulher que chegou ali chorando, aquebrantada diante dele. Um coração disposto a receber perdão ali, que está convencido que é pecador. Aquela mulher pecadora também, que os fariseus queriam apedrejá-la ali. E Jesus diz: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Resultado que nós vemos ali, que todos eles lançaram a pedra longe, porque viram na sua consciência que eram pecadores, que eram transgressores da lei. Aqui também nós enxergamos isso. No verso 13 ele inicia: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Lá em Isaías diz: de que me servem os holocaustos, os sacrifícios? De que me servem
tantos sacrifícios, morte de animais e de bezerros ali, se não for seguido da misericórdia, se não for seguido ali do perdão, do amor para com o povo, da compaixão. Misericórdia é isso. Está aqui aplicado no mesmo sentido de bondade. O fariseu dava o dízimo de tudo. O judeu dava dízimo de tudo que tinha ali. Mas ele omitia o amor, o cuidado com a viúva, o cuidado com o órfão. Omitia a misericórdia. Então, aqui a ideia é que Deus prefere a misericórdia do que a multidão dos holocaustos e sacrifícios. Para nós hoje, é aquela ideia de Tiago, a fé sem obras. Crês tu que há um só Deus? Até os demônios creem que estremecem. Mas quando ele vai falar das obras, ele só mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Cristãos que vivem na igreja, são religiosos, de carteirinha ali, dão dízimo, vão à igreja, dão as suas ofertas, não faltam cultos, mas não conseguem perdoar o próximo, não conseguem manter comunhão. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. Como é que alguém diz que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão que vê ali? E Deus ele não vê. Então, misericórdia quero e não sacrifício. Os cristãos, nós devemos aprender isso, a exercer misericórdia. Essa também é uma prova de que alguém não nasceu de novo. Por quê? Alguém que não ama o seu próximo, que não exerce a misericórdia, o perdão. O Pai Nosso descreve ali que se nós perdoarmos as nossas ofensas aos homens, o vosso Pai Celestial também nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos, Ele também não nos perdoará. Veja, a demonstração que eu sou de fato um cristão é o que Cristo diz, que nós somos conhecidos como os discípulos de Cristo se nós nos amarmos uns aos outros, se nós exercermos compaixão, misericórdia, perdão, bondade, frutos do Espírito. E ele continua descrevendo aqui, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A missão de Cristo não vai chamar justos, mas sim pecadores. Pecadores ao arrependimento. Aqui nesse canal você vai ouvir muito falar da palavra arrependimento. Mudança de rota. Arrependimento é que todos os homens precisam, principalmente aqueles que reconhecem o seu estado. Que Jesus não veio chamar os santos, os bons, os puros, os autossuficientes, mas Jesus veio chamar os pecadores. Aqueles que reconhecem o seu estado e recorrem à misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido uma vida de pecado, uma vida de transgressão, eu quero chamar você ao arrependimento. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre aqueles que o temem. A misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos. Se você é pecador e você ainda está vivo ouvindo essa mensagem, é prova da misericórdia de Deus, que deu a oportunidade de você ouvir. E ir a Cristo para que Cristo perdoe o seu pecado, salve a sua alma da condenação eterna. Amém? Quero orar por essa palavra. Senhor Deus e Pai, te apresento, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo, apresento essa palavra, que o Senhor possa levar, Senhor, a Tua palavra e ela ecoe em cada coração e mente, para que os homens conheçam a Tua verdade, Senhor. Também, Senhor, para que nós não vivamos uma vida religiosa, não vivamos uma vida sem exercer a misericórdia, a compaixão, o perdão, sem amarmos o nosso próximo, Senhor. Mas nos ensine, Senhor, a exercer a misericórdia e não viver uma vida de sacrifícios inúteis, Senhor, que o Senhor despreza, Senhor, mas uma vida amando uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, Senhor. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você ouviu até aqui essa mensagem. Eu quero pedir a você que você compartilhe esse vídeo, né? Ative o sininho, as notificações, para quando chegar vídeo aqui você ser notificado. Compartilhar para que mais pessoas ouçam a mensagem. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe.